Se você sente que está tentando e mesmo assim não sai do lugar, o problema não é preguiça. É algo muito mais silencioso, sombrio, mais perigoso. A maioria das pessoas nunca percebe isso e por isso passa a vida inteira vivendo uma vida que não escolheu. Hoje você vai entender qual o erro mental que está sabotando as suas decisões e os seus sonhos e o seu futuro. E no final desse episódio, você vai perceber que o problema nunca foi falta de inteligência, ou muito menos capacidade. Foi reprogramação mental. Você já começou algo cheio de motivação? Tipo hoje, segunda-feira. Eu estou gravando esse podcast numa segunda-feira, às 5:30 da manhã, e eu estou extremamente empolgada. Pra cima, bora lá. Mas aí, na quinta, você abandonou o projeto no meio do caminho, jogou tudo pro alto e por algum acaso desistiu. Bom, você já deve ter se prometido a si mesma que ia mudar. E dias depois voltou aquele mesmo padrão? Ou pior, eu já ouvi de certas pessoas que começavam na segunda, desistia na quinta e se arrependia no domingo. E depois começava tudo de novo, semana após semana. Como um filme que na primeira cena você já sabe o final. Pois é, você sabe o que precisa fazer. Você só não faz por algum motivo. E eu tô aqui sendo bem sincera e bem verdadeira, minha querida ouvinte. Não é para colocar o dedo na sua ferida ainda mais e te trazer mais dor, mas sim para te mostrar um caminho, uma solução. Isso não é fraqueza. Isso é um sistema em que você foi condicionada durante toda a sua trajetória de vida e que sim, é possível mudar. Nossa, eu fiquei até emocionada. O maior erro mental da maioria das mulheres é viver no modo automático. Na maioria das vezes, do tempo, nós não decidimos a própria vida, a própria rotina, que, na maioria dos casos, é puxada, não é mesmo? Conta aqui pra mim. E é a de sempre. Acordar cedo, fazer café da manhã, ver se a roupa tá limpa, se não tá, colocar pra lavar, pegar os filhos na escola, preparar o almoço. Não, pensando bem, tirar a carne pro almoço. Putz, esqueci de tirar o frango. Bom, o que salva nessa hora é sempre o micro-ondas. Pagar o boleto do aluguel, passar no mercado comprar frutas que acabaram, voltar para academia, ligar para a mamãe e para o papai, marcar dentista. Bom, a lista de afazeres é infinita. E assim, por muito tempo, você que está me ouvindo vive no modo automático. Bom, trazendo uma explicação psicológica para você não achar que são coisas da minha cabeça, a mente, ela busca conforto. O papel do cérebro aqui é evitar dor o máximo possível. Os seus hábitos, de forma inconsciente, eles controlam as suas decisões. Bom, se você não escolhe conscientemente a sua vida, eu tenho algo para te dizer. Alguém escolhe por você. E aqui eu quero abrir um parênteses. Porque pode ser qualquer pessoa mesmo. Pai, mãe, filho, marido, amiga, namorada, chefe, tio, tia, prima, de alguma forma, irmão, irmã. Alguém que, por algum acaso, você acredita que seja a pessoa mais qualificada para cuidar da sua própria vida, para tomar todas as decisões, as fáceis, as difíceis, todas mesmo.
E por consequência das decisões, algo acaba escolhendo por você. E o exemplo que eu trouxe aqui, que pode ser qualquer pessoa, às vezes pode ser uma única pessoa do seu ciclo, duas, três, ou pode ser todas essas pessoas. E isso aqui é extremamente perigoso para você. Mais na frente você vai entender. Mas por enquanto, eu quero te dizer que quando algo quando você não toma suas próprias decisões, você acaba num trabalho que não quer, usando roupas que não te cabem, comendo comidas que você não gosta, e isso te leva para situações do seu cotidiano que você não é feliz, que não é confortável, que lá no fundo não foi você quem escolheu. Essa série de decisões vira um efeito dominó. E o efeito dominó, ele se refere à reação em cadeia, onde a queda de uma peça transfere energia cinética para a próxima, provocando uma sequência de quedas. Traduzindo para a nossa vida, uma decisão após a outra constrói um caminho no qual você não se reconhece e que não foi você quem escolheu. Escolheram por você. Bom, eu recentemente comecei a ler novamente o livro Rápido e Devagar, de Daniel Kahneman. Ele é um livro bem complexo. Explica por que o ser humano toma a maior parte das decisões no modo automático, guiado por impulsos emocionais e padrões inconscientes. Essa parte do livro que fala é na introdução. Sim, é um livro de 500 páginas e na introdução já tem essa pedrada. Esse choque de realidade. Essa pesquisa nos mostra de forma clara que o cérebro humano não é uma máquina racional e perfeita. Na verdade, nossas decisões, elas têm atalhos mentais. E os atalhos mentais são criados para economizar energia. O cérebro, bom, ele é muito bom, mas ele não gosta de gastar energia. E aí, a gente acredita que decide com lógica, mas muitas das vezes decidimos com emoções disfarçadas de lógicas. É preciso ter muito cuidado. A sua mente, ela é não tão lógica quanto você imagina, sabe? Bom, Daniel explica ao longo do livro que o cérebro ele tem dois sistemas. O primeiro sistema, que é rápido, automático e intuitivo, e o sistema 2, lento, analítico e racional. Na maioria das vezes, nós, seres humanos, e aqui eu me incluo, temos aversão à perda. Bom, a gente escolhe o que parece menos doloroso, como desligar o despertador e ficar mais 15 minutos tirando um cochilinho. É mais seguro às vezes, né? Isso aqui me pegou de jeito, sabe? Porque eu fiquei assim uns 3 dias. Na verdade, eu tô até agora fazendo download dessa informação sobre esse conceito. Vamos refletir aqui comigo. Vamos pensar juntas. Que duas cabeças pensam melhor do que uma. Será? Só será, se é uma suposição, que todas as decisões que eu tomei ao longo da minha vida, pensa no seu caso aí, na sua vida, certo? Que eu realmente acreditava que foram decisões tomadas de forma lógica e racional. Mas, na verdade, não foi. E será que é por isso que eu acabei tendo sérias consequências, tanto positivas quanto negativas? E o que eu posso aprender dessas decisões que são disfarçadas de lógicas,
mas que na verdade não são decisões tomadas a partir da emoção, da minha parte emocional. Pensou aí? Pois é. Eu também fiquei fazendo essa reflexão e eu cheguei à conclusão de que você acredita que está decidindo, mas na verdade você está obedecendo um roteiro invisível. Como, por exemplo, vou te dar um exemplo para trazer mais para o seu cotidiano, para você conseguir entender o que eu estou trazendo para você aqui, o que esse podcast quer te falar. Sabe quando você vai pegar o celular para estudar e você, sem querer, cai na rede social? Aí vai rolando, vai rolando. Aí você, putz, lembrei. Não, eu peguei o celular, foi para assistir aquela aula. E ali você passou meia hora, 40 minutos e era o prazo de você estudar. Ou você tá sentada lá, trabalhando, concentrada no seu trabalho, sendo produtivo, um foco total e abre o celular sem querer. E ali você perde mais 30, 40 minutos. Ou então você acordou animada, disposta, pra cima. Hoje eu vou pra academia. Colocou a roupa e na hora de sair, ai, sabe o que que é? Porque se eu colocasse a roupa para lavar, eu ia adiantar o meu serviço e aí, né, ia ficar mais fácil porque eu tenho um monte de coisa para fazer hoje e você começa a te dar um monte de justificativas que você acham que são lógicas, mas que na verdade são emocional. Porque por algum motivo emocional você não quer ir à academia, ou você não quer se expor, ou você realmente não quer fazer aquela atividade física. E aqui eu te deixo uma dica que musculação não é tudo. Se você busca musculação para melhorar a sua saúde, né, para aumentar a sua vitalidade, né, o seu tempo de vida útil aqui na Terra, entre nós, seres humanos, procure algo que você goste de fazer. Não vá na onda da musculação, porque todo mundo faz musculação, também vou fazer. Não! Faça algo que você goste, um esporte, uma caminhada, uma aula de dança, enfim. E aí você acha que está tomando uma decisão lógica, porque você arrumou um monte de justificativas lógicas para justificar o fato que você não quer ir para a academia. E na sua cabeça é a decisão certa. Não, eu não vou porque eu vou adiantar o serviço que eu tinha que ter entregado semana passada pro trabalho. Não vou perder 1 hora na academia, 1 hora fazendo atividade física. Não é uma decisão lógica. Porque você está adiando os compromissos que você fez consigo mesma, as suas metas, os seus sonhos. E sem perceber, você aceita uma vida menor do que poderia viver, sem perceber. Lembra da tomada de decisões? Quanto mais tempo você vive no automático, mais difícil fica sair dele. Eu sei, por experiência própria. Porque o cérebro, ele se acostuma. O seu corpo, ele se acostuma. Você adapta a sua rotina e vive no modo automático. E o que era para ser temporário, ele vira a sua identidade. Você não fracassa porque é incapaz. Você fracassa porque foi treinada a ser previsível, a tomar decisões que você acredita ser lógica, mas que no fundo são emocionais. E aí eu volto naquela reflexão que a gente estava fazendo. O que eu posso aprender dessas decisões
que são disfarçadas de lógicas, mas que na verdade são decisões tomadas a partir do emocional. Como eu posso mudar esse roteiro invisível? E o caminho, minha querida ouvinte, é nada mais, nada menos que cuidando das nossas próprias emoções. Lidar com os nossos sentimentos, aprender sobre cada um deles, se conhecer, se avaliar. E por isso que eu bato tanto na tecla do autoconhecimento. Não é balela, não é discurso de coaching motivacional. Pode até ser por aí, mas aqui não. Nesse podcast, nesse canal, nessa marca que eu criei versão raiz, é porque o autoconhecimento, ele tem sim o poder de mudar a sua vida. Porque quando você conhece a si mesma, você poderá tomar decisões emocionais com lógica, as suas próprias decisões. E aqui está a verdade que ninguém vai te contar. Ninguém por aí, quando você encontrar, vai te contar. Mas eu vou. Ninguém no mundo é mais capaz de mudar a sua história do que você mesma. Você é a roteirista da sua própria história. Você é a única pessoa que pode reescrever esse roteiro, que pode mudar essa história lidando com os próprios. Até gaguejei, menina do céu. Que pode mudar essa história lidando com os próprios sentimentos. Não trancando eles a 7 chaves no armário, mas sim no processo de autoconhecimento, de autoamor, de autoestima, que você vai lidar com eles. Aí você pode estar se perguntando, tá, Camila, mas como é que eu posso fazer isso? De uma maneira bem simples. E simples. Bem simples. É uma conversa sincera consigo mesma. Seja a sua própria melhor amiga. É isso mesmo que você falou. É isso mesmo que você ouviu e que você vai fazer, que você vai falar. É comprovado cientificamente e psicologicamente que quando você conversa consigo mesma de uma maneira amorosa, sincera, sem julgamentos, você evolui, você se entende. E aqui eu quero deixar por experiência própria, eu falo sozinha comigo mesma. Se você me vê na rua, entendeu? Falando sozinha, na academia, no mercado, eu tô conversando comigo, entendeu? Não é doidura. Que seja, tá? Se a pessoa acreditar que você tá doida, conversando consigo mesma, não leva pro coração, porque às vezes ela não tem o entendimento que você tem, que você tá tendo um entendimento agora, que quando você conversa consigo mesmo, você consegue se entender. E aí você tem que ter uma DR. Às vezes tem que ter a DR, entendeu? Na maioria das vezes você vai ter que ter a DR. E acontece de uma forma muito simples. Faça perguntas, se questione, pergunte sobre suas emoções, espere a resposta, sem se julgar, mas se acolhendo e optando por agir diferente na próxima vez. Vamos lá, Camila, por que você não quer levantar cedo? O que está acontecendo? Conta aqui para mim. A resposta vai vir. Porque às vezes é uma coisa muito simples, uma decisão diferente, muito simples, que você sai daquele modo automático. Por exemplo, você nem gosta de acordar cedo. Vai que você é do time que gosta de dormir, acordar mais tarde e terminar o dia mais tarde. Não tem problema. Não tem em algum lugar tatuado que você tem que ser produtiva às 5 da manhã, assim como eu sou.
Eu gosto de acordar cedo, começar meu dia com calma, fazer minhas coisinhas no silêncio, igual eu tô fazendo aqui agora, gravando esse podcast. Tá um silêncio maravilhoso. O dia tá amanhecendo. Eu gosto de ver o dia amanhecendo, sabe? De ter esse momento. E tá tudo bem, mas às vezes você é da pessoa que gosta de fazer isso à noite. Porque depois das 10, todo mundo vai dormir, né? O pessoal começa já a se organizar, as ruas ficam mais silenciosas, né? O pessoal já tá se desligando. E aí você pode ter seu momento de produtividade, entendeu? Você pode tomar essa decisão. Não, eu não quero acordar às 5 da manhã, eu quero acordar às 8 e dormir às 11. E se alguém falar alguma coisa, fala assim, ó, a vida é minha. De uma maneira bem educada. E aí você sai do automático e começa a tomar suas próprias decisões. Então, faça perguntas a si mesmo, converse consigo mesmo. Vamos lá, o que está acontecendo? Por que você não está querendo mais ir para academia? É o professor? Entendeu? Os exercícios não tá legal? Não tá gostando? É o que? A roupa? Então não tá mudando, entendeu? A resposta vai vir. E quando a resposta vier, não julgue, entendeu? Não julgue. Acolha a resposta. Ah, eu não tô querendo mais ir pra academia, porque aquele horário que eu vou, tem uma pessoa lá que eu não gosto muito dela. Tá bom, vamos mudar o horário. Ah, o exercício. Não, então vamos conversar com o professor, mudar esse exercício aqui. E assim você vai voltar a tomar suas próprias decisões, se comprometendo com você, a melhorar cada dia mais. Repita a si mesma: eu estou me tornando a mulher que cumpre o que promete a si mesma. Eu estou me tornando a mulher que cumpre o que promete a si mesma. Eu, a partir de hoje, tomo as minhas próprias decisões, pensando e entendendo os meus sentimentos antes de tomar qualquer decisão. Talvez você tenha acreditado por muito tempo que não era forte o suficiente, mas a realidade é outra. Você é exatamente a pessoa que estava faltando na sua própria transformação. Você só precisava saber dessa informação. A virada começa quando você decide que não acredita, não aceita mais viver no automático e começa a tomar as suas próprias decisões, a assumir as rédeas da sua própria vida. Bom, só que existe um problema. Mesmo depois desse despertar, desse nível de consciência, a maioria das pessoas, elas continuam presas, porque existe um mecanismo psicológico mais profundo que puxa você de volta para o mesmo lugar. No próximo episódio, eu vou revelar esse mecanismo. E quando você entender isso, vai perceber que sua mente estava jogando contra você o tempo inteiro. Se esse episódio falou com você, comenta aqui. Eu estou me tornando a mulher que cumpre o que promete a si mesma. Se inscreva no podcast, porque essa série não é uma motivação comum. É uma reconstrução